Olá, meu nome é Alisson Preto Souza e eu sou doutorando do programa de pós-graduação em letras pela URGS e sou orientado pela professora Lúcia Sá Rebelo, estagiário, né, da professora Sinara Ferreira, né, atuando aqui nessa disciplina de literatura comparada. Eu estou aqui hoje para gravar essa aula, que será a respeito do texto A Literatura Comparada como Lugar Comum, da autora Laura Tadei Brandini. Antes de começar, gostaria de dizer o local onde se encontra este texto. Esse texto faz parte de uma revista chamada Literatura Comparada, publicada em 2021, que está online, organizado organizada pelo professor Gerson Neumann. Aliás, sugiro uma leitura extra que vai dialogar muito com os textos anteriores que vocês leram, tanto da Aragão, né, sobre os aspectos históricos e fundamentos da literatura comparada, quanto da Tânia Carvalhal, a respeito da intertextualidade no livro próprio Alheio. Tá? O texto que eu sugiro é o do prefácio dessa mesma revista. Né? Esse prefácio ele vai trazer os termos que vocês já leram, esses dois últimos, desses três, né? Ainda tem o texto da produtividade. Desses três textos que vocês já leram. Então, acho bem interessante que vocês pudessem ler, até porque essa revista ela é uma revista que até presentemente vem sendo publicada, assim, né, recorrentemente vem sendo publicada, e que é possível publicar nela, né, quando, à medida que vocês vão tendo trabalhos, né, com alguma consistência e, e participando dos congressos, né, isso é possível. Então, à medida que vocês têm um trabalho, que vocês tenham alguma comparação, texto escrito, vocês já podem publicar assim que o evento saia, né? Assim que o evento é disponibilizado. Eu já tenho um texto publicado na revista da Bralic, eu faço uma comparação com a Máquina do Tempo, do H.G. Wells, The Time Machine, com a série do Netflix Dark. Né? Eu faço uma comparação tentando entender de que modo o tempo é representado nessas duas narrativas. Né? E a partir dessa comparação, muitas coisas surgem, né, que foram coisas essas que foram resgatadas, né, desde aspectos relacionados ao mito de Prometeus, lá, mito né, a questão do conhecimento, do fogo, resgate de memórias narrativas, né, sociais, reais, como, por exemplo, Chernobyl, lá dentro da narrativa de Dark, né? Então, no Time Machine, por exemplo, a questão do avanço tecnológico no início do século XX, por exemplo, né, com a ideia da viagem no tempo, e as teorias matemáticas que possibilitavam esse tipo de viagem, devaneio literário, por exemplo, né? Então, já começo com esse exemplo, né, dessa revista como um espaço em que vocês podem publicar mesmo, de verdade mesmo. Acho que mesmo se vocês são graduandos, se vocês, acho que tendo uma bolsa de iniciação científica, né, vocês sendo ICs, por exemplo, ou alguma coisa assim, tendo um trabalho, um professor que publique junto com vocês, que diga assim, ó, professor, eu posso publicar coisa e a pessoa aceita, o professor aceita, e vocês já podem publicar. Isso é bom para o Lattes de vocês, né? E caso vocês queiram seguir na carreira como professores, isso é interessante. Mas eu vou me ater a o trabalho aqui, né, que eu sugeri para vocês como leitura, que é a literatura comparada como um lugar comum. Bom, feita essa sugestão de leitura extra,
gostaria de dizer que esse não é um texto central da revista, tá? Da Brandini. Ele não é, ele é um dos textos. Porém, ele me chamou a atenção por causa da palavra lugar comum. Eu digo isso porque eu fiz uma disciplina na USP que se chamava Representação de Si e Apresentação do Outro, né? E era uma disciplina que estava dentro de um eixo, de um departamento que eles têm lá, que se chama Estudos Linguísticos e Literários. Tá? Então, existe esse departamento lá, na USP, no FEFELESH, que não separa, tá? Essas obras, essas áreas. Tá? E nesse curso, uma das leituras trazia, então, a noção de lugar comum, né? A partir de uma autora que se chama Ruth Amoussi, tá? Uma francesa. Que, como vocês viram, tem um francês aqui, dois franceses, né? Que é o Brunetière e o Compagnon, que eles são citados nesse texto. Né? Tá um pouco nessa mesma panelinha, tá? Tá um pouco nesse mesmo, dentro da mesma discussão acadêmica, tá? Sobre a linguagem, sobre a utilização dela. Aqui a Brandini traz essa utilização para dentro da literatura comparada, tá? Então, vamos começar com o artigo, tentar de uma forma um pouco mais linear falar sobre esse artigo. Tá? O artigo da Brandini ele surge a partir dessa mesa de congresso, né, da literatura comparada, que começou com o nome Movimento, Trânsito e Deslocamento. Daí ela reflete sobre isso, ela diz que isso levou a ela à ideia do lugar comum, né? Que é a ideia de movimento, trânsito, deslocamento, trouxe isso de lugar comum. Porque quando a gente se move para algum lugar. A gente faz um trânsito, a gente transita de algum lugar para um outro lugar e talvez para mais um lugar, né? Então, inúmeros deslocamentos, inúmeras movimentações, né? Formas de agir, né? E, de certo modo, refletir, né? Uma vez que a reflexão ela não é algo estático nem fixo. Né? Mas a autora ela começa dizendo que essa palavra comunes, né, ela vem primeiro do dicionário, né, ela procura no dicionário a palavra que diz que é aquilo que pertence a todos, mas de certa forma, tanto o Compagnon quanto o Brunetière e a Russamoti, a a Ruth Amoussi, ela também, todos esses três autores, eles vão dizer que a teoria dessa linguagem de retórica, ou seja, do convencimento de um determinado público a partir de uma retórica, né? Ou seja, existe um orador e um espectador, né? Que ela possui suas fases, né? Para que aquele convencimento seja alcançado, né? E que dentro dessa retórica existe essas figuras que são os lugares comuns. Mas como assim figuras? Na verdade, o lugar comum ele é uma espécie de imagem, de imaginário, né, que ele vai esconder dentro de uma certa banalidade que ele próprio apresenta, um mundo de conhecimentos. Tá? Isso é o que o Moscovitch vai falar. Moscovitch é outro teórico que também está nessa área de representação, né, e trabalha com essa linguagem. Então ele vai falar que o lugar comum é um lugar que é um aspecto, um mecanismo que esconde dentro da sua própria banalidade um mundo de conhecimentos. Tá? Ele vai mostrar determinadas doses de culturas, determinado mistério que talvez se exponha, seja compulsivo e fascinante. Então, ele quando a gente descola ele de uma determinada condição social, é claro que ele se torna algo de fascínio, porque tu não imagina por que motivos determinada ideia ela possui um papel forte argumentativo, né? Então, sim, o que traz a força deste argumento? Né?
isso está dentro do hábito social, está dentro do traquejo social, está dentro da vida social. Né? E uma das formas que a gente aprende é refletindo sobre essa linguagem. Né? Então, esse foi um dos motivos que eu achei interessante a ideia do lugar comum, né? Que ele parte de uma categoria retórica da antiguidade, né? Mas que ele, né, vai ser, né, digamos assim, uma das ferramentas que vai se voltar aí a favor da histórica, da fundamentação histórica da literatura. Né? A própria literatura, a própria ciência da literatura, ela vai utilizar dessa mesma figura retórica que ressaltavam os conhecimentos clássicos para dar ênfase ao discurso histórico. E aí, isso tem tudo a ver com aquela história que a gente vem vendo da própria disciplina da literatura comparada, né? Então, houve, assim, dentro da história da literatura comparada, por sua vez, uma, uma baixa dentro da cultura clássica ali, né? Que dá espaço, então, para o estudo de latim, de línguas modernas, de literaturas modernas, de formas científicas mais adequadas, né? E gerando, então, uma dicotomia aí entre a antiguidade clássica, o método clássico, e o método moderno, né? E a forma moderna. Então, começa-se então a autora ela faz então ela coloca, né, que o lugar comum ele figura como um recurso da retórica que vai aproximar o orador do ouvinte, né, mas que também, né, demonstra, né, expõe um processo de reconhecimento de questões e temas, né? Então existe um conjunto de temas e é isso que o lugar comum ele traz temas, ele traz questões, né? A memória é um dos pontos que ele fala que o lugar comum, ele compõe o lugar comum, né? E não é tão diferente da literatura comparada, né? Especialmente quando a literatura comparada é este receptáculo, né, de saberes que se entrecruzam para a produção de uma nova atualização, né, daquilo que se é conhecido. Então, quando a autora diz que o próprio lugar comum ele faz esse movimento de se consistir em algo que se relacione com um objeto de explanação, que relacione um objeto de explanação a coisas que já são conhecidas, isso não deixa de ser um próprio funcionamento metodológico da própria literatura comparada. Porque uma das possibilidades de comparação está na retomada, no resgate daquilo que se é sabido, né? Ou seja, de um ponto em comum, né? Então, além do lugar comum compor o componente da literatura comparada, a disciplina de literatura comparada, ele também tem facetas do próprio lugar comum, como uma figura de linguagem. Né? Então, é importante dizer que existe essa evolução no lugar comum, né, que parte dos filósofos lá, né, se transformando inclusive em formas de memorização, técnicas de memorização, que vão ajudar, então, os filósofos, os pensantes, a determinarem uma organização de temas, né? Organizarem os temas e que está ligada a uma tradição e que está ligada, que precede o produto final, que é a criação. E é aí que entra a intertextualidade, né? Porque no momento que a gente tem a criação, né, o que a literatura comparada fez? Ela justamente deixou de lado a ideia da influência, né, como a gente viu com as leituras anteriores, porque está dialogando, de fato, com
as diferenças. Isso é muito importante para a literatura comparada. As diferenças que vão permitir o deslocamento. Né? As diferenças permitem o deslocamento do conceito, o deslocamento da teoria, o deslocamento da reflexão, né, em si. Né? Então, isso já é como se fosse um traço epistemológico, né, do funcionamento, ou um traço ontológico do funcionamento da própria disciplina, né? Como lidar com alteridades, lidar com a diferença, né? Porque se não lidarmos com conteúdos ou significações que estão em diferença, não há uma dialética, né? E essa dialética sobre aquilo que está sendo observado, comparado dentro de um trabalho de literatura, é o que permite a síntese, né? É o que permite uma nova forma, um novo trabalho, né, de reflexão. Então, por exemplo, por isso que dizemos que a literatura comparada é um campo aberto, em aberto, né? Como muitas das características do moderno, né, que estão ligadas ao moderno, porque então a literatura comparada com o moderno, ela alavanca, né, porque ela deixa então aquelas noções clássicas que estão ligadas mais ao romântico, né, a ideia romântica de originalidade, inclusive, né? Então é isso que a Laura está trazendo nesse paper dela, né? E uma coisa interessante que ela vai falando do poder da disciplina da literatura comparada é ser um lugar de encontro de diferentes teorias, diferentes conceitos, de diferentes ideias e ideais que são renovados a partir do olhar comparatista. Né? Então, isso eu acho que deixa muito claro assim, o que se propõe a literatura comparada, né? Qual é o objetivo e em que medida isso está ligado ao lugar comum. Bom, quando eu digo que medida isso está ligado a um lugar comum, como que o lugar comum né? Como o título do artigo diz, literatura comparada como lugar comum. Né? Na medida que a literatura em si, ela é um mundo aberto. Né? Exatamente esse simbolismo de que existem vários mundos. A existência de vários mundos é o que orienta, né, a ideia da disciplina de literatura comparada. E tá tudo bem, né? Como diz os memes por aí. Tá tudo bem, né? Então, existem vários mundos mesmo. Esses mundos, às vezes, eles têm um ponto de encontro e têm suas diferenças, né? Quais são, né, esses... O que leva a essas diferenças? Do que essas diferenças são constituídas? Isso tudo é um assunto a se tratar, né? E não podemos também deixar de falar que a Laura diz que os lugares comuns eles comportam as marcas do seu tempo. Quando a gente pensa na literatura comparada, também tem essa preocupação, né? De que como é que a gente vai olhar para o passado com o pensamento de hoje, né? A gente não pode, porque na minha visão, pelas perspectivas que eu venho trabalhando, cada tempo tem a sua condição social, né? E a sua condição social, o seu limite de linguagem
né? Ou seja, o limite daquilo que é significado, a significação sobre tudo aquilo que existe, sobre o que é representado naquela realidade até aquele momento. Então, o que você tem é, no momento social, você tem uma limitação, você tem um conjunto de variáveis, um conjunto de representações possíveis que vão determinar o que é aquela cultura, como aquela cultura funciona, quais são os etos possíveis dentro daquela cultura, ou seja, quais são os papéis sociais, quais são os preconceitos daquela cultura, quais são as banalidades daquela cultura, o que ainda não é preconceito naquela cultura, enfim, toda aquela forma de ver que não tem a ver com o outro tempo. Então, o lugar comum, ele comporta as marcas de seu tempo. Isso acho que é muito importante quando a Brandini fala isso, porque esse distanciamento temporal, ele é também uma forma. Muitos autores apontam que isso também é um método, né, de análise de estudo literário, né? É a importância do distanciamento temporal, né, para que se haja uma análise, né, mais fiel àquela circunstância social, né, dentro daquela descrição que se é proposta, né? Então, ela vai dizer que por conta desse lugar comum, dessa apropriação do que se é sabido, né, de um determinado tempo, de uma marca do tempo, a literatura comparada ela se torna um espaço de atualização das significações possíveis. Então, a gente tem literatura comparada, a questão da atualização, da revisão simbólica, né, que ela tem uma potência de ser, da questão de lidar com as diferenças, a alteridade, né? Isso não é novidade, porque vocês leram o texto da Tânia Carvalhal, né? Então, eu acho que mesmo que não seja novidade, eu acho importante reforçar a ideia de da literatura comparada como uma disciplina nômade, né? Que ela vai falar abrangindo lá na página 210, ela diz, ela tem uma natureza nômade e inquieta, né? Que está sempre em processo. E aí volta lá na questão inicial do artigo, né? Deslocamentos, trânsito, que é de onde o artigo surgiu, né? Daquele congresso. Que o título era Deslocamento, Trânsito, Movimento. Movimento, Trânsito e Deslocamento, né? Tem tudo a ver, né? Que é justamente esse saber em processo que a Carvalhal ela fala na intertextualidade ali no texto anterior, né? Ela vai falar que em resumo, a literatura comparada ela pode ser definida como uma amplitude de visão e uma metodologia de confrontos. Então, para ter um confronto, precisa se ter previamente algo, né? Precisa se ter. E aí entra o lugar comum. A gente precisa de um lugar comum, precisa de ter algo anterior, né, conhecido, para que a gente estabeleça com o leitor, né, no caso a história, o autor, a narrativa, o leitor, né, o narrador, essas camadas, estabeleça uma coerência. Né? E essa coerência, metalinguisticamente falando, ela está ali por causa do lugar comum. Né? Porque se não houvesse um lugar comum, não haveria uma fonte de referencialidade, né, de determinadas noções temporais e sociais e históricas. Então, de certa forma, o texto também organiza isso, né, no processo de leitura. Né? Então, esse texto do lugar comum, ele está muito, muito próximo da questão do discurso, né, do discurso, que vai lidar com
os efeitos, né, as vozes, especialmente as vozes, né, e o ethos, ou seja, quem fala aquilo, né, de onde vem, né, essa voz, qual é essa voz, como pode ser identificada essa voz dentro de determinada condição social, de um determinado tempo, né, de uma cultura, né? E aí tá ligado, né, o que ele vai trazer ali mais adiante a ideia da intertextualidade com a Kristeva e a visão da polifonia com o Bakhtin, né? Porque é isso que o Bakhtin fez quando ele analisou o romance, né? Ele viu que tinham vozes, que tinham camadas. Basicamente isso é o conceito da polifonia. São as várias vozes, né? Então, que vão tecer, né, uma visão, articular uma visão do todo, né? Então, olha, quando a gente estuda, agora no movimento contrário agora, quando a gente estuda pela comparação, a gente consegue perceber essas camadas, né? Essas camadas de circunstâncias, de variáveis. Então a gente pode fazer o trabalho inverso, né, daquele trabalho que foi projetado pelo autor, né? Então, o leitor ele tem esse papel. Esse papel de identificar esses lugares comuns. E logo, o autor precisa também ter este conceito e o correspondente, claro, referencial daquela ideia clara, para que haja, então, a comunicação dentro de uma obra literária, né? Então, a literatura comparada ela fica mais forte depois que ela substitui a história literária, né? Que é o que a Brandini está falando na página 211, né? Porque aí ela vai deixar o discurso nacionalista, né? E vai, então, fazer um elogio à heterogeneidade, ela diz isso, né? Então, ela traz o Bakhtin, traz a Kristeva, e como eu falei da questão da metáfora do mundo, né? Como a literatura comparada ela é um receptáculo, né, de significações e de lugares comuns, né? Acho que aqui quando eu falo significação, quero dizer de lugares comuns, né? É o enfrentamento de lugares comuns, o encontro de lugares comuns, ou a constatação e a reflexão sobre lugares comuns de dentro de uma sociedade, né? Dentro de uma análise literária, né? E por último, depois que ela fala isso, é da Somayon, né? Da Somayon, que é uma autora que ela vai dizer isso, ela vai dizer para a literatura o mundo, em primeiro lugar, é um livro, né? Então imagina que o mundo, como se o mundo fosse uma biblioteca, né? À espera de leitores, né? E a partir dessas leituras, os autores serão os autores responsáveis por escrever outras obras. Então, o autor ele é o leitor em primeiro lugar. Ele precisa ser o leitor. Porque ele precisa das leituras dos lugares comuns, né? Ou seja, das ideias dadas, postas, né? No mundo como ele é significado em termos de argumentação, né? Argumentativamente falando, como uma retórica, né? Para que ele possa, então, de modo estético e de modo estrutural, formular a própria argumentação dele, a própria oratória dele dentro de uma obra literária, né? Então é esse encontro, né? Dentro do e a literatura comparada é esse receptáculo, né? Transversal que vai permitir uma atualização. Por quê? Porque é a literatura comparada que aceita a psicanálise, a sociologia, a, os estudos culturais, como ela mesma vai dizer, o marxismo,
e entre outras áreas, né, a própria intermedialidade, os estudos de recepção, tradução. Então, esse é o cantinho da literatura comparada, né? Ele é para ser um estudo sobre a diferença, voltado à compreensão das diferenças dessas, aderindo a essas inúmeras áreas de saber. Por último, a última coisa que ela fala nesse artigo é sobre a literatura mundial, né? Ela vai falar da literatura mundial e da Spivak e da literatura mundial. Não sei se vocês sabem a Spivak, mas a Spivak ela tem um texto que se chama Pode o Subalterno Falar. É um texto muito importante, especialmente na área dos estudos pós-coloniais, tá? Porque trata da ideia da noção de subalternidade e da questão linguística, né? O imperialismo, né? E a questão da linguagem, o domínio pela linguagem, o poder, a identidade. Né? Então ele vai falar um pouco sobre isso, a Spivak, e a Spivak vai, né, naquela obra que ela cita ali da Spivak, que é A Morte de uma Disciplina, né? É justamente, na verdade, o nascimento, né, de uma área que é capaz de superar a própria ideia de disciplina. Então, na verdade, é um elogio, né? Porque é uma possibilidade de dar voz às minorias também, né? É uma área que vai trazer com os estudos culturais e pós-coloniais uma possibilidade de refletir sobre as diferentes formas de vida. Né? E, uh, e aí entra o que ela chama de literatura mundial, né? Literatura mundo, que em inglês fica world literature. Né? Isso é uma noção bem atual, na verdade, né, do século XXI, que é resultado dos estudos de identidade ali, né, provocados muitas vezes pela literatura comparada, que dentro da literatura comparada a gente vai ter os estudos culturais, né, estudos pós-coloniais, então são essas subcategorias que vão projetar aí um desenvolvimento da world literature, que é justamente esse espaço em que múltiplas múltiplas janelas no mundo inteiro, seja lá onde for, países diferentes, né? Subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, países, começam a trocar narrativas, né? Circular, promovendo uma circulação de obras dentro desse sistema, né, de cultura mundial. Então, são questões ali que vão se tratar globais, questões políticas, questões socioculturais, né? E vão retraçar os caminhos, né, de vida, de subjetividades, né, inúmeras. Né? Então, aí a gente vê a questão da quebra dos lugares comuns, né, e da variedade também, né, dos lugares comuns, porque o lugar comum, como uma figura retórica, ele pode funcionar em determinado lugar, mas não fazer sentido em outro, né? Então, isso tudo entra dentro de um trabalho de recepção, um trabalho de, de, de análise da recepção, né? Ou seja, dos leitores, dos tipos de perfis de leitores, né? A questão do consumo, né? A questão editorial, do mercado, né? Das mídias também, de como essas mídias também representam essas janelas do mundo, né? Bom, enfim, eu acho que ela apresenta também uma crítica sobre a world literature e é isso. Tá? Acaba o texto dela. Eu espero que vocês tenham achado as leituras que eu fiz interessantes. De certa forma, é a literatura comparada que nos permite, né, ter
esse momento de repensar certas ideias fixas, né, digamos assim, né, e de dar outras formas, né, dar a ver outras formas de existência, né, de existência. Então é por isso que eu utilizo esse tipo de metodologia também, esse tipo de perspectiva dentro do meu estudo, porque justamente é um trabalho que pressupõe, né, o uso de um discurso um pouco mais desconstrutivista, assim, né, e confrontacional também, né, à medida que ele precisa desse lugar comum, né, e ao mesmo tempo ele, por meio da comparação, ele pretende mostrar uma nova possibilidade, né, de ver, né, por exemplo, o processo de metamorfose, né, que geralmente é só ligado à transformação dos personagens, né, e muitas vezes ele é muito mais do que isso, ele inclusive é paratextual, né, o processo metamórfico ele pode ser lido como um processo de tradução, por exemplo, de texto, por exemplo, né? Então ele é bem a forma que as ideias elas vão sendo apropriadas pelos autores e pelos novos autores e por outros autores. Como eu disse, eu acho que existe um ponto de encontro e existe uma criação, né? E essa criação pressupõe um lugar comum. E é aí que a literatura comparada, né, se se parece como um processo de um desenvolvimento de sociabilidade, né? De sociabilidade humana, que vai caminhando de modo interdisciplinar e com essa urgência, né, de uma heterogeneidade dentro do próprio cenário de recorte de análise. Então é isso. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Desculpe por ser longa, mas nos vemos na próxima.